Como é que vocês estão? Apareci novamente. Hoje é sábado. Hoje, nossa, gente, não deu para mim vir mais cedo aqui. Foi uma correria. Vendi? Não vendi. Deus não permitiu. Tudo, eu acredito que é da permissão de Deus, é o propósito de Deus. Hoje estava muito quente. E vocês não acreditam? Eu não vendi, mas eu comprei de outra pessoa. É um vício. Brechó Bazar é um vício, gente. Eu comprei de outra pessoa. Comprei uma peça para mim, eu comprei uma peça para a mãe, entendeu? Então, porque você vê peças muito boas e com valores muito bons. Tanto que eu acho que eu já mostrei para vocês, né, gente? Olha aqui, ó. Aqui é o brechó. Claro que eu não posso vender por qualquer valor, porque, gente, tem muita gente que fala assim, ah, olha esse vestido preto e branco, tomara que caia, tamanho 36, 38, busto P ao médiozinho. Por R$ 20 você compra, gente, o tecido é excelente. Aquele conjuntinho que eu sempre mostrei para vocês, que a blusa é um tamanho G, com busto P, M, e um G, mas um G não tão exagerado. Aquela bermuda ali é uma bermuda de R$ 25, mas é uma bermuda nova, social, e ela é bem alta, bem social, não é curtinha. E aqui hoje essa moça está com um vestidinho para o verão, porque aqui parecia que tinha 100 graus, gente, de tão calor. Ó, olha esse, olha que gracinha. Ele é forrado, ele é R$ 20, ele não tem nenhuma manchinha, ele não tem nada, gente, nele assim, para dizer que tem problema. E nós temos aquele rapaz ali, que aquela blusa dele ali é R$ 10, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum picadinho nela, porque passa por mim, pela minha curadoria, e se tiver algum problema, eu não coloco para vender. Aquela calça jeans ali é nova, na etiqueta, ela é R$ 40, ela é da Oskley, que é uma marca muito famosa, e o brechó, gente, ó, ele é assim, é igual uma boutique, tá vendo, ó, ele parece uma boutique, ó. Foi um gasto, gente. As pessoas falam, ah, mas Luciana, seu preço tá assim assado, né, gente? Cada um dá o preço que quer e o preço que pode dar, né? Porque olha pra você ver, olha pra você, eu tô com uma mania de olha pra você ver que tá me dando uma raiva. Se você olha, você vai conseguir ver, né? E se você não consegue ver, você consegue me escutar. Porque você é especial. Ó, gente, tudo isso aqui, ó, foi choro, foram acho que uns 2, 3 anos, não lembro mais, não me lembro mais. Então, assim, as pessoas, eu compro as roupas, eu lavo as roupas, tem pessoas que falam, ah, mas eu comprei na porta, na rua. Gente, uma coisa é eu pagar, eu pago lá, olha lá, tá vendo? Aquilo lá é pra prefeitura, para me trabalhar, é tudo documentado, eu pago o INSS, todo dia 20 eu pago imposto, todo dia 20. Então as pessoas ficam falando demais, falando demais e sabe de menos. Então, se for para me dar roupa, é melhor fechar, gente. Tipo assim, olha um vestido preto desse. Ó, olha esse vestido por trás. Olha que vestido lindo. Ó, o zíper dele, gente, não é aquele zíper invisível, não. É aquele zíper maravilhoso que nós amamos. Olha o zíper dele. Olha, esse tecido é grosso. É um tecido ótimo. E para pessoa que veste tamanho 36, 38, que tem um busto P ao médio, é muita gente que reclama de muita coisa. E hoje, gente, fez um calor. Mais uma vez, um calor imenso. Aí começou a lubrinar. Aí eu pensei, meu Deus, louvado seja o Senhor, grandioso é o Senhor. Vai chover. Ah, tá. E aqui tem ventilador também, tá, gente? Na rua não tem ventilador, na porta da casa dos outros não tem ventilador, não. As pessoas reclamam do valor. Um vestido por 20, vestidos por R$ 20, shorts por R$ 20, tudo direitinho, sem nenhuma manchinha, sem nenhum rasgadinho, sem nada. Tudo lavadinho, tudo direitinho. Ó, liga o ventilador, tem um lugar pra pessoa ali, ó. Tá vendo aquele negócio vermelho? Eu abaixo e tem um espelho ali. Deixa eu mostrar o espelho pra vocês, ó. Tem um espelho aqui, ó. Eu abaixo, a pessoa se vê ali no espelho, vê como é que a roupa ficou nela. E ainda tem gente que reclama do preço. R$ 20 um vestido, R$ 20 um short. O que é R$ 20, gente? São menos de 10 picolés, porque aqui o picolé tá R$ 2,50, R$ 3. O chup-chup tá R$ 2. Chup-chup de água com kisuke. Entendeu? Agora vamos começar aí. Hoje continua a guerra. Está piorando, infelizmente.
pode vir, gente, não estou falando assim nada assim não. Estou falando que pode vir a acontecer até conosco mesmo, pode nos atrapalhar. Por quê? Porque as coisas aumentam de valor, aumentam de preço, e se vier uma bomba nuclear, aí nós não sabemos o que vai acontecer conosco, né? E como nós não sabemos o que vai acontecer dia após dia, segunda após segunda, minuto após minuto, porque é de Deus, todas as coisas é para Deus e todas as coisas pertencem a Deus e é tudo da vontade de Deus. Ó, vamos esperar. Começou, igual hoje começou a chuviscar, eu pensei, misericórdia, louvado seja o Senhor. Ai, Senhor, o Senhor vai fazer chover hoje. Ha! Só chuviscou e deu um ventinho fresquinho, assim, coisa, gente, de 10 minutos e parou. Deus falou, chega, Luciana, não fique alegre porque eu não vou mandar. Então tá bom, Deus, o Senhor é Deus. Ó, tá à noite aqui, tá à noite, vocês estão vendo, tá à noite. E como tá muito quente, eu até tenho que comentar com os meus clientes que eles podem vir à noite que eu atendo também, que eu estou precisando vender. Assim como estou precisando de inscritos no meu canal, estou precisando de vender. Nós estamos aqui, gente, em 1 Reis, que é o Antigo Testamento, a Bíblia está aqui. É 1 Reis, Antigo Testamento. Na minha página aqui está 508. Eu não sei na página da sua Bíblia. É 508 a minha página aqui. Mas depende de Bíblia a página, porque tem Bíblias grandes, Bíblias pequenas, médias. Então depende do tamanho da Bíblia, o tamanho da letra também, né? 1 Reis, capítulo 9. Nós vamos começar no capítulo 9. Nós terminamos o capítulo 8 assim, no versículo 66, 66. No dia seguinte, deixa eu ver, Lebo Ramate até, deixa eu ver, versículo 65. Naquela ocasião, o rei Salomão realizou a festividade junto com todo o povo de Israel, uma grande congregação, vinda desde o lugar chamado Lebo Ramate até a um lugar chamado Torrente do Egito. Realizaram a festividade perante na frente de Jeová. Mãe, a mãe aqui, gente, misericórdia. Naquela ocasião, o rei Salomão realizou a festividade junto com todo o povo de Israel, uma grande congregação. Deixa eu ver. A mãe tem Alzheimer, entendeu? Aí, e ela é bem magrinha. Só pode ficar descendo assim, não. Só tem que ficar segurando as paredes. Tem que tomar cuidado. Ainda mais que se ela não dormiu. Lá vai ela, ó. Lá vai ela, gente. Lá vai ela. E ali eu tenho medo. Ali ela segura nas paredes, mas mesmo assim eu tenho medo. Ela tem Alzheimer, então assim, eu tenho que vigiar ela, eu tenho que fazer comida, eu tenho que dar comida na boca, eu tenho que dar banho. Aí eu pago uma pessoa para dar banho nela para mim. Porque às vezes, né, Deus manda cliente, aí eu pago uma pessoa para dar banho nela para mim. E para dar comida quando eu não posso. Todos os dias essa pessoa dá banho nela para mim. Então vamos lá. Versículo 65, naquela ocasião, o rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, realizou a festividade junto com todo o povo de Israel. Foi uma grande... todo o povo de Israel realmente é uma grande congregação, vinda desde um lugar chamado Lebo Ramate até a torrente do Egito. Realizaram a festividade perante na frente de Jeová, o nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, que são um total de 14 dias ao todo. Versículo 6:6. No dia seguinte, o rei Salomão dispensou o povo de Israel e eles abençoaram o rei Salomão e foram para suas casas alegres e com o coração muito contente, por causa de toda a bondade que Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, havia demonstrado ao rei Davi, ungido de Deus, o servo de Deus, e também a bondade que Deus demonstrou ao povo israelense, ao povo de Israel, que é o povo de Deus. Capítulo 9, versículo 1. Assim que o rei Salomão
terminou de construir a casa de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, a casa do rei e tudo que o rei Salomão queria fazer. Versículo 2. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, apareceu no versículo 2 do capítulo 9 ao rei Salomão uma segunda vez, assim como lhe tinha aparecido no lugar chamado Gibeão. Então Deus apareceu 2 vezes para o rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus, com Batseba. Que coisa maravilhosa, Deus! Versículo 3. Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, disse ao rei Salomão: Rei Salomão, eu, Deus, Pai de Jesus, ouvi a sua oração, ouvi o seu pedido de favor que você, rei Salomão, fez diante de mim. Porque Deus está todo o tempo em todos os lugares, então ele ouviu. Santifiquei eu, Deus, Pai de Jesus, esta casa que você construiu, rei Salomão, pondo nesta casa o meu nome de modo permanente, que é para sempre, e os meus olhos, os olhos de Deus e o coração de Deus sempre estarão nesta casa, rei Salomão, que você construiu para o meu nome. Versículo 4. Ainda continuou Deus conversando com o rei Salomão. Se você, rei Salomão, andar diante de mim, assim como andou seu pai, rei Davi, ungido de Deus, só deu aquela rata com a Batseba, mas eu perdoei porque ele não cometeu mais aquele pecado. Com um coração íntegro e com retidão, fazendo tudo o que eu, Deus, dono das estrelas, dono do sol, dono das nuvens, dono da lua, dono do céu, ordenei. E se você, rei Salomão, obedecer aos mandamentos e meus decretos e as minhas decisões judiciais de Deus, Pai de Jesus, versículo 5, então Deus continuou falando com o rei Salomão. Eu, Deus, Pai de Jesus, estabelecerei o trono do seu reino sobre o povo de Israel para sempre, rei Salomão. Porque, no caso, é que ele não ia viver para sempre, mas ele tem filhos, assim como o rei Davi. Quando o rei Davi morreu, Deus, antes do rei Davi morrer, ele prometeu que um descendente dele, um filho dele, do sangue dele, ficaria como rei no lugar dele. Deus escolheu Salomão, que era o filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, que é aquela que era esposa de Urias, que o rei Davi ficou encantado com ela tomando banho. Mesmo ela casada, ele teve intimidade com ela, deixou ela grávida. Deus permitiu que o primeiro filho morresse e o segundo filho foi o rei Salomão, que Deus amou e perdoou todos dois. Então vamos lá. Então Deus, no versículo 4, continuou falando com o rei Salomão. Deus quem? Deus, Pai de Jesus, gente. Deus, não sei como você o chama, mas eu sei que ele é Pai de Jesus, tá? Versículo 4. Se você, rei Salomão, disse Deus para o rei Salomão, se você, rei Salomão, andar diante de mim, diante de Deus, assim como andou o seu pai, rei Davi, meu ungido, com um coração íntegro, o coração tem que estar íntegro, e com retidão, tem que estar reto, fazendo tudo o que eu, Deus, lhe ordenei. E se você obedecer, rei Salomão, os meus decretos e as minhas decisões judiciais, versículo 5, então eu, Deus, Pai de Jesus, estabelecerei o trono do seu reino sobre o povo de Israel para sempre, assim como eu prometi ao seu pai, o rei Davi, dizendo para o seu pai: olha, rei Davi, sempre haverá um descendente seu sentado no trono de Israel, que é o meu povo que eu tirei do Egito com as 7 pragas. Versículo 6. Mas, sempre existe o mas, porque Deus sempre, a gente sempre tem um mas. Se você não fizer isso, mas, versículo 6.
Mas se vocês no plural, quer dizer, o rei Salomão e o povo de Israel, e seus filhos deixarem de seguir a mim, Deus, Pai de Jesus, e não guardarem os meus mandamentos e os meus decretos que eu coloquei diante de vocês, e forem servir outros deuses e se curvarem diante de outros deuses. Versículo 7. Eu, Deus, Pai de Jesus, eliminarei o povo de Israel da face da terra que lhes dei. A terra quem deu? Deus. Como é que ele deu? Ele fazia o seguinte, ele mandava o povo de Israel fazer guerra com um povo que não cultuava a Deus, cultuava outros deuses. Deus dava o poder para que eles ganhassem a guerra. Eles tinham que ir. A presença física deles lá tinha que estar, mas o poder era de Deus para que ganhasse todas as guerras. Então, ele falou no versículo 7 do capítulo 9 do 1 Reis, que se os descendentes, o povo de Israel, que é o povo que Deus tirou do Egito, com as 7 pragas, ele falou assim, que ele eliminaria quem não, que não santificasse o nome dele, que ele lançaria, ele mataria. Versículo 6, mas se vocês e seus filhos, rei Salomão, deixarem de me seguir, a mim Deus, Pai de Jesus, e não guardarem os mandamentos e os decretos que eu, Deus, Pai de Jesus, coloquei diante de vocês, e vocês forem servir outros deuses, e se curvarem, se ajoelharem diante de outros deuses, versículo 7, eu, Deus, Pai de Jesus, eliminarei Israel, todo o povo de Israel, todo o povo de Israel que ele vai eliminar, da face da terra, ele ia matar todo mundo, da terra que eu lhes dei. A terra que eles deu foi guerra, aí tomava o território. Igual Israel está brigando agora na guerra, é a mesma coisa. Só que naquela época, Deus, ele dava o poder dele, para que o povo de Israel ganhasse a guerra contra outros povos que não cultuavam a Deus, Pai de Jesus. Já aí, essa guerra está entre o povo israelita, um contra o outro, e acontecia isso nessa época também, mas Deus não se metia nesse caso aí, porque o povo era dele, Então, vamos lá. Versículo 7. Então, Deus continua falando com o rei Salomão. Rei Salomão, é o seguinte, eu, Deus, Pai de Jesus, eliminarei, matarei o povo de Israel da face da terra que eu lhes dei, se por acaso eles cultuarem outros deuses, e lançarei para longe da minha vista, da visão de Deus, a casa que você construiu, que eu, Deus, Pai de Jesus, a santifiquei para o meu nome, e o povo de Israel se tornará alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos. Entre os povos, que não é o povo de Israel, outro povo que cultua outros deuses. Versículo 8. E esta casa que você construiu, rei Salomão, se tornará um montão de ruínas, se vocês não me obedecerem, se vocês se ajoelharem diante de outros deuses. Essa casa que você construiu, colocou meu nome nela, que eu a santifiquei, vai para a ruína, em versículo 8. Todo aquele que passar por esta casa olhará espantado, assobiará e perguntará: por que Deus, Pai de Jesus, fez isso a esta terra e a esta casa? Versículo 9. Então as pessoas responderão: sabe por quê? Foi porque o povo de Israel abandonou a Deus, Pai de Jesus, que tirou seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, da terra do Egito. Moisés, e se apegaram a outros deuses, se curvaram, se ajoelharam diante de outros deuses, serviram a outros deuses. É por isso que Jeová, Javé, Deus do Exército, Pai de Jesus, trouxe sobre o povo de Israel toda essa calamidade que vocês estão vendo agora. Versículo 10. Ao fim dos 20 anos que o rei Salomão levou para construir
as duas casas, tanto a do nome de Deus, que Deus santificou, como a casa dele mesmo. A casa do, acho que o rei Salomão construiu em 13 anos que terminou a casa dele, né? As casas, a casa de Jeová, que é a casa de Deus, pai de Jesus, e a casa do rei Salomão. Versículo 11. Irão, lembra do Irão, que era o rei de Tiro? Irão, rei de Tiro, tinha fornecido ao rei Salomão madeira de cedro e madeira de junípero, e todo o ouro que o rei Salomão quis. Então o rei Salomão deu a Irão, que era o rei de Tiro, 20 cidades na terra da Galileia, 20 cidades inteiras para pagar o que o rei de Tiro tinha feito para ele. Versículo 12. Assim, Irão, rei de Tiro, veio da cidade dessa nação dele, Tiro, para ver as cidades, as 20 cidades que o rei Salomão lhe tinha dado. Mas não ficou contente com as 20 cidades, não. Versículo 13. O rei de Tiro disse: Rei Salomão, que cidades são essas que você me deu? Hein, meu irmão? Tô gostando disso não, hein? Versículo 13. Então o rei de Tiro olhou para o rei Salomão e disse: O rei Salomão, meu amigo, que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E elas são chamadas de terra de Cabu até hoje? Versículo 14. Irão, rei de Tiro, enviou ao rei Salomão 120 talentos de ouro. Versículo 15. Este é o relato sobre aqueles que o rei Salomão convocou para trabalhos forçados, a fim de construir a casa de Deus, Pai de Jesus, e a sua própria casa, a casa do rei Salomão, o aterro, a muralha de Jerusalém, Azor, Megido e Gezer. Versículo 16. Faraó, rei do Egito, tinha atacado e tomado o lugar chamado Gezer, queimando Gezer com fogo e matando os cananeus que ali viviam, que moravam naquela cidade. Depois, ele a deu como presente de despedida à sua filha, que o rei Salomão se casou com ela. Versículo 17. E o rei Salomão construiu a cidade de Gezer e Bet-Oron e Baixa. Bet-Oron Baixa. Versículo 18. Balaate, Tamar, no deserto do país ele também construiu. Versículo 19. Bem como todas as cidades armazéns. Eles chamavam de cidades armazéns, que armazenavam coisas, né, do rei Salomão. As cidades dos carros de guerra do rei Salomão, as cidades que armazenavam para os cavaleiros e tudo que o rei Salomão desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob o seu domínio. Do domínio de quem? Do rei Salomão. Versículo 20. Quanto a todos os que haviam restado dos amorreus, que eram outro povo, esse povo amorreus, eles cultuavam outros deuses, não pai de Jesus, Deus. Os hititas também cultuavam outros deuses, não pai de Jesus. Dos perizeus também cultuavam outros deuses. Dos heveus e dos jebuseus que cultuavam outros deuses, não pai de Jesus, que não eram parte do povo de Israel. Versículo 21, isto é, os descendentes desses povos aí. Qual povo, Luciana? Então, versículo 20, amorreus, hititas, perizeus, heveus, jebuseus. Versículo 21, isto é, os descendentes desses povos que restaram no país de Israel e que os israelitas não conseguiram entregar à destruição, foram recrutados pelo rei Salomão para trabalhos forçados como escravos, e eles são escravos até hoje, Luciana, até hoje, onde estou conversando com você, não, acho que não, porque eles já morreram há muito tempo. Versículo 22, claro que vieram descendentes dele, provavelmente tem descendente deles aí.
Versículo 22. Mas o rei Salomão não fez nenhum dos israelitas servir como escravo. O povo dele não serviu como escravo não, para trabalho não, pois o povo de Israel eram seus guerreiros, eram seus servos, seus príncipes, seus oficiais e chefes dos seus condutores de carros de guerra e dos cavaleiros. Versículo 23. Havia 550 chefes dos encarregados que supervisionavam a obra do rei Salomão. Eles eram os capatazes dos trabalhadores. Gente, capataz existia desde antes da escravidão dos negros, né? Versículo 24. A filha de Faraó subiu da cidade do rei Davi, ungido de Deus, para a sua casa, que o rei Salomão havia construído para ela. Foi ele que pegou na obra e fez? Não. Foi outros povos. Os povos que continuaram vivos, que ele não conseguiu destruir, que serviu de escravo para fazer a casa de Deus e a casa do rei Salomão. Então, ele pegou a filha do faraó, rei do Egito, como esposa, o rei Salomão. Ela saiu da casa do faraó, do papai dela, e foi para a casa do marido dela, do rei Salomão, depois que ele construiu o aterro. Versículo 25. 3 vezes por ano, o rei Salomão oferecia sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum no altar que tinha construído para Deus Pai de Jesus. O rei Salomão também fazia fumaça sacrificial no altar que ficava perante Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Assim, o rei Salomão terminou a casa de Deus. Versículo 26. O rei Salomão fez também uma frota de navios, tinha navios, no lugar chamado Ezion-Geber, que fica junto a um lugar chamado Elote, à beira do Mar Vermelho, na terra de Edom. Versículo 27. Com a frota de navios, Irão, rei de Tiro, enviou seus servos, os servos de Irão, tá? Rei de Tiro, marinheiros experientes para trabalhar com os servos do rei Salomão, que não sabia aí pilotar os navios. Versículo 28. Então eles foram a um lugar chamado Ofir e trouxeram de lá 420 talentos de ouro e os levaram ao rei Salomão. O rei, quem que levou, gente? O rei de Tiro? Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos aos servos do rei de Tiro, que eram marinheiros experientes para trabalhar com os servos do rei Salomão. E os servos do rei Salomão, versículo 28, eles foram a um lugar chamado Ofir e trouxeram lá de Ofir 420 talentos de ouro e os levaram até o rei Salomão. Gente.